Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a crise de 1929, também conhecida como a Grande Depressão. Foi a maior crise do capitalismo financeiro. Então, o colapso econômico teve início em meados de 1929 nos Estados Unidos e se espalhou por todo o mundo capitalista. Seus efeitos duraram por uma década, com desdobramentos sociais e políticos. Então, essa crise de 29 que a gente fala, pessoal, ela foi um período entre guerras, né? Ela ocorreu entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Como causas dessa crise de 1929, nós temos aí que elas foram a falta de regulamentação da economia e a oferta de créditos baratos. A produção industrial, então, ela seguia em um ritmo bastante acelerado, mas a capacidade de consumo da população não absorvia esse crescimento. Então, geraram grandes estoques de produtos a fim de esperar melhores preços. Para quê? Para vender, né? A Europa que tinha se recuperado da destruição da Primeira Guerra Mundial não precisava mais dos créditos e produtos americanos. Então, com os juros baixos, os investidores então passaram a colocar o dinheiro na Bolsa de Valores de Nova York e não nos setores produtivos. Quando eles começaram a perceber então a diminuição do consumo, o setor produtivo passou a investir e a produzir menos, compensando então déficits com demissão de funcionários. Então, com tanta especulação, as ações começaram a desvalorizar na Bolsa de Nova York. Então, no dia 24 de outubro de 1929, esse dia ficou conhecido então como uma quinta-feira negra. O resultado foi o desemprego generalizado, a redução salarial, e esse ciclo vicioso, gente, se completou devido à falta de renda. O consumo caiu ainda mais, forçando então uma diminuição dos preços. Muitos bancos, que emprestaram dinheiro faliram por não serem pagos, diminuindo assim a oferta de crédito. Com isso, muitos empresários fecharam as portas, agravando mais ainda o desemprego e causando a fome também na população. Os países mais atingidos pela quebra aí da Bolsa de Nova York foram as economias capitalistas mais desenvolvidas. Entre elas, nós podemos citar os Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Itália, Reino Unido. Em alguns países, os efeitos dessa crise econômica fomentaram então a ascensão de regimes totalitários. Na União Soviética, então, onde a economia em vigor era socialista, ela foi pouco afetada. Então, resumindo, essa crise foi então nos países capitalistas, então. E essa crise repercutiu em toda a América Latina e em todo o mundo, na verdade. Os países em processo de industrialização, como a América Latina estava, a economia exportadora foi a mais prejudicada pela redução das exportações e das matérias-primas. Ao longo da década de 1930, essas nações puderam então assistir um incremento da indústria devido à diversificação dos investimentos nesse setor.